Olá, pessoal. Vamos começar a pensar uma questão. Quem faz a política acontecer? Quem faz com que a política nos incomode? Quem faz com que a política nos traga vantagens e até mesmo nos alimente com alguma dose de felicidade? Quem faz com que a política se transforme em muitos dos nossos pesadelos e produza, por conta disso, uma enorme insatisfação? Eu acho que essa questão é extremamente importante e deve ser objeto de uma reflexão constante. Em termos mais teóricos, nós poderíamos iniciar uma resposta a essa questão salientando a presença na vida de qualquer sociedade de três eixos que estão entrelaçados, que se manifestam como parte de um mesmo conjunto que nós chamamos de política. A gente poderia começar lembrando assim: não há ação política que não dependa dos atores políticos, de um certo número de agentes, de atores políticos, que são responsáveis pela manifestação daquilo que a política tem a propor, a oferecer, a praticar na vida de uma sociedade. O primeiro desses eixos, e provavelmente o eixo mais importante, é o eixo dos atores, né? O eixo de nível 1, a gente poderia dizer, que não é, no entanto, um eixo de exclusiva presença dos políticos profissionais. Porque numa sociedade complexa e democrática, a rigor, todos fazem política. Todos estão interagindo em nome da luta pelo aparecimento de uma sociedade bem organizada, seja no sentido de apresentar aos detentores do poder pautas alternativas ao que eles apresentam como mais correto, né? Seja como personagens de um conjunto de elementos que pressionam os atores políticos. Então, a ideia de que todos fazem política é uma ideia que, ao longo dos tempos, celebrou a figura do cidadão, compôs a figura do cidadão. O cidadão não é apenas aquele que usufrui de direitos por pertencer a uma determinada sociedade e por ser personagem de um elenco de direitos humanos, direitos civis, direitos sociais. Ele é também um indivíduo, um personagem que vive a responsabilidade pela construção do bem comum. O cidadão, no sentido rigoroso da palavra, é um sujeito de direito, mas é também um personagem responsável pelo que acontece na vida de uma sociedade. Ele não é alguém indiferente. Então, esse personagem é um sujeito da ação política, ainda que não da ação política direta, daquela que vislumbra a conquista e a utilização das instâncias de poder. Uma coisa, portanto, é o cidadão. Outra coisa é o político profissional, expressão mais ou menos usual com a qual nós nos referimos aos personagens que ocupam cargos e que têm atribuições específicas em relação ao exercício do poder, seja do poder executivo, seja do poder judiciário, seja do poder legislativo. Esse núcleo
de sujeitos que perambulam e ocupam os espaços do poder executivo, legislativo, judiciário, são a face mais visível da política. E provavelmente é a eles que nós nos reportamos para manifestar a nossa insatisfação. Né? Nós somos personagens que estão o tempo todo sofrendo as consequências da ação desses atores de primeiro nível da política. Né? Os políticos profissionais, os políticos que ocupam os espaços instituídos de poder. Né? Mas, a rigor, os cidadãos fazem parte desse universo, seja no plano individual, seja participando de determinados grupos, de determinadas ações coletivas que interferem nos espaços de poder, que interpelam os espaços de poder, que exercem pressão sobre os espaços de poder. Né? A ação dos grupos, e hoje em dia das redes, é um elemento essencial da dinâmica política. Sociedades democráticas são sociedades que oferecem aos diferentes grupos espaços de atuação para justamente interpelar as instâncias de poder. Ou seja, para impedir que as instâncias de poder exerçam todo o poder. É aquilo que nós costumamos chamar de o poder da sociedade civil. O poder da sociedade civil faz com que a sociedade civil, suas organizações, seus personagens de atuação tenham um peso particularmente importante na vida política. Agora, as sociedades civis não são todas igualmente organizadas por igual. Há sociedades civis mais organizadas e outras menos organizadas. E é evidente que as sociedades civis mais organizadas, aquelas em que os cidadãos têm uma cultura política democrática e sabem se organizar, têm um peso de qualidade superior do que aquelas sociedades civis mal organizadas. A sociedade civil ela é uma espécie de irmã gêmea da chamada opinião pública. A opinião pública também pode e deve ser vista como um personagem da política, como integrando esse universo dos atores que fazem política. A opinião pública, seja através da grande mídia, seja através das mídias sociais, acaba sendo formada de modo a oferecer aos políticos profissionais, aos ocupadores dos espaços políticos instituídos, uma espécie de parâmetro para dimensionar a sua atuação. Se eles levam isso em conta ou não, é uma outra questão. Mas a sociedade civil, a opinião pública, a ação dos grupos organizados, está o tempo todo oferecendo elementos para que os políticos orientem a sua conduta, se orientem e orientem a sua conduta. Né? É algo, digamos assim, que faz parte desse universo. E por essa via, a gente entra numa segunda dimensão, num segundo eixo, para responder à questão de quem faz a política acontecer. A política também é feita muito em função dos temas que estão postos na agenda. Sociedades mais carentes, menos desenvolvidas, com muitos abismos sociais, oferecem o tempo todo uma agenda política mais explosiva, mais complexa, mais desafiadora, que, em tese, pelo menos em tese, deveria promover a ida às instâncias
formais de poder de políticos mais bem qualificados. Não é seguro que isso aconteça. Os políticos, eles recebem uma atribuição dos eleitores na expectativa de serem os melhores políticos. Mas nem sempre isso acontece, porque eleições são processos, digamos, que estão o tempo todo abertos, né? Não são processos que nós descobrimos antes de começar. Né? A política, portanto, depende muito da agenda. E ela acontece muito em função do que as agendas apresentam, de como elas são organizadas, de que assuntos, de que temas, de que problemas compõem a agenda. Né? E, em terceiro lugar, o terceiro eixo diz respeito daquilo que nós chamamos de circunstâncias. As circunstâncias são de caráter histórico-social. Cada época ou cada momento da história oferece aos políticos determinadas circunstâncias. Não só aos políticos. Nós todos vivemos em circunstâncias historicamente dadas, historicamente determinadas. Né? Hoje em dia, por exemplo, né, nós não podemos conceber a vida como nós a vivemos, sem levar em consideração a globalização. Nós vivemos num mundo cada vez mais único, que tem as suas diferenças, as suas particularidades, mas que é um mundo que está sendo vivido de modo interdependente. De certo modo, todos dependem de todos. Mesmo as grandes potências, elas precisam levar na devida conta as pequenas e médias potências, as outras sociedades, né? O conjunto das sociedades com as suas diferentes capacidades e possibilidades. Então, nós não podemos imaginar as circunstâncias em que vivemos sem levar em conta a globalização. O mundo já não é mais o mundo dos Estados nacionais soberanos. As soberanias hoje são compartilhadas. Por isso que todos nós dizemos que uma boa política externa é parte daquele processo que garante uma boa presença de um dado país, de um dado Estado, no cenário internacional. A política externa é fundamental para que os países se ponham no mundo e façam política no mundo, tanto no sentido de se beneficiarem daquilo que o mundo oferece, por exemplo, em termos de transações comerciais, seja para manifestarem ao mundo os seus interesses como comunidade nacional. Uma outra faceta desse processo. Nós não podemos imaginar hoje o mundo sem a questão climática e ambiental. Nós estamos vivendo num momento que se costuma chamar de emergência climática, no qual o mundo está sendo forçado, os diferentes povos estão sendo forçados a encarar os estragos que as gerações passadas produziram, né, em termos ambientais. O impacto da presença dos homens na Terra não está sendo um impacto categoricamente positivo. Ele está sendo destruidor dos equilíbrios ambientais. Né? E a presença do homem na Terra se tornou tão esmagadora que os geólogos, os estudiosos, os cientistas sociais, trabalham com a ideia de que nós estamos vivendo numa era antropocênica, em que o antropo, o homem, domina de maneira arrebatadora toda a vida existente no planeta. Então, numa época antropocênica, não é possível
levar em conta corretamente as circunstâncias sem pensar na dimensão ambiental, na dimensão climática e nos seus efeitos que repercutem sobre a vida como ela é. Né? Da mesma maneira, nós não podemos entender as circunstâncias atuais, aquelas que informam ou deveriam informar a política, sem levar na devida conta a revolução tecnológica. Ou seja, o impacto que as tecnologias de informação e comunicação têm sobre os diferentes aspectos da vida. Esse impacto hoje é extraordinário. Nós todos sentimos isso na nossa vida cotidiana. Podemos não compreender bem isso, mas nós sabemos que alguma coisa nova está acontecendo, que nos separa de uma época em que o esforço humano, o esforço braçal, predominava nas indústrias. Essa época ficou muito para trás. Hoje, o esforço braçal, que ainda é expressivo, ele está sendo substituído pelo esforço das máquinas inteligentes. Seja das máquinas inteligentes que operam determinados ambientes produtivos, máquinas, né, mecanismos que substituem a mão de obra, seja as máquinas que organizam as informações e que fazem com que as informações passem a ser forças produtivas. Né? É por isso, entre outras coisas, que a educação se tornou tão estratégica no mundo. Porque hoje as pessoas educadas, escolarizadas, não são mais aquelas que dominam o alfabeto e a matemática aritmética básica. Elas continuam sendo isso, evidentemente. E esse é um elemento essencial na formação escolar, na formação educacional. Mas as pessoas, os jovens hoje que se formam, precisam estar sendo alcançados por informações a respeito dos mecanismos que organizam a inteligência artificial, que organizam as máquinas inteligentes, que fazem com que as máquinas inteligentes trabalhem. Aquilo que na linguagem comum nós chamamos de a importância dos algoritmos. Nós precisamos aprender a lidar com os algoritmos, para não sermos vítimas deles. Então, esse conjunto de coisas, né, que compõem o que eu estou chamando aqui de revolução tecnológica, fazem com que as circunstâncias sejam outras. Nós não temos mais informações guardadas em caixinhas físicas. As informações hoje estão na nuvem, em algumas nuvens, estão dentro das nossas máquinas, estão dentro dos nossos celulares, e elas são fundamentais para compor a vida como ela é. Então, o que eu quero dizer com isso é que uma boa política que não leve em conta, uma política que não leve em conta as circunstâncias concretas em que vive, essas que estão dadas pela história, será uma má política, uma política precária, que poderá, sem dúvida nenhuma, influenciar pessoas, porque as narrativas têm um poder carismático que é atribuído pelos mensageiros. Né? Um bom líder político, ele tem a capacidade de encantar as serpentes. Né? O bom líder político, com sua oratória, com sua biografia, pode influenciar milhões de pessoas. E ele pode fazer isso sem levar em consideração as circunstâncias concretas em que se vive. Né? O líder político eficiente não é necessariamente uma pessoa que atua com os olhos nessas circunstâncias ou na melhor agenda política de uma dada comunidade. Ele pode
por exemplo, superpor à boa agenda política uma má agenda política. Substituir, vamos pensar assim, temas sociais importantes por temas ideológicos superficiais, que não servem para mais nada a não ser para a mobilização de determinados núcleos de pessoas mais suscetíveis a mensagens apocalípticas, a mensagens negativas, a mensagens violentas, né? Então, é importante que a gente leve em consideração as circunstâncias para dimensionar o quanto os nossos líderes políticos, os nossos personagens que ocupam as instâncias formais de poder, judiciário, legislativo, executivo, estão sabendo interagir com o mundo em que nós vivemos. Porque é muito fácil para qualquer líder político lembrar os bons tempos de 20, 30 anos atrás, nos quais certas soluções produziam bons resultados, sem que, com isso, eles demonstrem que essas boas soluções continuam válidas nas circunstâncias atuais. A afirmação nacionalista, por exemplo, pode funcionar de maneira completamente enviesada no momento em que a vida se tornou interdependente, globalizada e movida por interesses que se organizam à margem dos Estados nacionais, né? Então, é uma questão para a qual eu chamo a atenção. Nós precisamos, para saber como a política acontece, combinar os atores, os agentes, os sujeitos da política, políticos, cidadãos, grupos, opinião pública, sociedade civil, com a agenda política e com as circunstâncias histórico-sociais. Se nós encadearmos, entrelaçarmos isso, nós poderemos não obter todas as respostas, mas seguramente nós teremos um caminho para nos colocarmos de maneira crítica diante da política que nos é oferecida, da política que é promovida por aqueles que ocupam as instâncias formais de poder. Hoje, nós podemos levar em conta também uma espécie de diagnóstico dessas circunstâncias numa tradução mais localizada, mais tópica, né? É que hoje as sociedades atuais parecem estar contagiadas, talvez até contaminadas, por uma espécie de vírus que eu chamaria de vírus da indignação permanente. Hoje nós nos indignamos com tudo. Nós nos sentimos incomodados ou agredidos por muitas coisas. Desde as pequenas coisas da vida doméstica, por exemplo, o barulho, até as grandes coisas que dizem respeito à humanidade como um todo. A depredação ambiental, por exemplo, as guerras e o seu potencial de agressão, de violência, de destruição de vidas e de comunidades, né? Até nós nos indignamos facilmente com a exploração que está presente na vida econômica. Nós nos indignamos com o preço das coisas, sobretudo das coisas essenciais, com o preço do alimento, com o preço dos remédios. Nós estamos em permanente processo de indignação. Esse processo de indignação, ele costuma dar origem a duas dinâmicas, entre outras, mas duas dinâmicas típicas. Uma é uma dinâmica de caráter deletério. É a dinâmica que leva a indignação a se traduzir em violência, em depredação, em agressão, em criminalidade, né? em violência de uma maneira geral. Essa é
a que causa maior medo nas pessoas. O que eu farei com a minha indignação? Eu poderei praticar a lei do cão, olho por olho, né? Dente por dente. Eu estou indignado com um determinado fato. Se ele estiver ao meu alcance, eu posso agir de modo reativo, produzindo um estrago de nível correspondente. Por exemplo, o vizinho faz barulho, eu faço um barulho maior. Ou bato a porta dele e o agrido com palavras ou de modo físico, né? De modo a convencê-lo de que o barulho indevido é um barulho que incomoda as pessoas. Eu estou pegando esse caso, que é um caso muito mais relevante, que acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Pequenas brigas que ocorrem em condomínios ou em bairros de determinadas cidades e que são provocadas por certos incômodos aparentemente superficiais, mas que produzem um estrago muito grande quando são vividos de modo violento. Então, essa primeira via da indignação é a via que nós procuramos corrigir com a política, que é a segunda via. A tradução política da indignação está na origem de todos os grandes movimentos democráticos de que a história está tão cheia, no Brasil e fora do Brasil. A indignação politicamente traduzida é o fermento da democracia. É ela que faz com que as sociedades civis se organizem de modo a produzir modificações importantes no campo do Estado, no campo da correlação de forças políticas, aquelas forças que entram em conflito para ver qual delas chegará mais próxima do poder ou conquistará o poder, né? Então, a indignação existente, ela não é desprezível. Ela só precisa receber a devida tradução política. Ou seja, encontrar os caminhos da manifestação mais organizada, mais afinada com o Estado e com a comunidade como um todo, né? Ou seja, a indignação politicamente traduzida é uma indignação que sabe ser compartilhada. Ela não é a minha indignação, mas é a nossa indignação. Eu compartilho a minha indignação com a indignação dos demais, o que significa que eu modero a minha indignação. O que significa que eu sou capaz de colocar numa lista de espera a minha indignação em benefício de outras indignações mais relevantes, que são mais importantes para o conjunto da comunidade. Bom, e eu termino essa reflexão com uma conclusão que precisa ser explorada de forma mais ampla e que eu tentarei fazer em outras reflexões, em outras manifestações. A conclusão é a seguinte: hoje parece que nós estamos vivendo numa época não só de indignação exacerbada, mas numa época que sofre de uma espécie de mal, que eu chamo aqui de mal da desorientação. Cada um de nós está desorientado pela rapidez com que as coisas estão ocorrendo, pelos fatos novos que vêm pela globalização, pela cultura internacionalizada, pelo streaming dos vídeos, pela revolução tecnológica, pelas redes que nós frequentamos. Tudo isso e mais um outro tanto de coisas
nos desorientam. Por exemplo, já é um assunto bastante mapeado o estrago que o excesso de informação provoca. Ter informação é muito melhor do que não ter. Mas não saber o que fazer com a informação é um problema, né? E nós hoje nem sempre temos condições de saber o que fazer com as informações. Elas nos atacam, elas nos perseguem, mesmo que nós não queiramos recebê-la. E essa introjeção maciça de informação acaba por nos levar a um estado de desorientação, que pode, evidentemente, ser minimizado, ser corrigido, né, em maior ou menor grau, mas que está presente em todos. E está presente também naqueles que nos governam, naqueles que ocupam os espaços formais instituídos de poder. Não há nenhuma garantia de que lideranças eleitas tenham um maior grau de orientação do que nós, porque elas estão submetidas ao mesmo processo de desorientação. Com um agravante: as lideranças que nos governam são também desorientadas por outros fatores. As ideologias dos partidos, os programas governamentais, os interesses eleitorais, os cálculos, tudo isso também interfere no modo como essas lideranças interagem com as circunstâncias, com a agenda, com os demais sujeitos da dinâmica política, né? Então, essa desorientação, ela está em nós, está nos políticos e está nas organizações dos políticos, ou seja, nos partidos, né? Quantos partidos nós podemos hoje vislumbrar como oferecendo boas diretrizes de orientação? Poucos, se é que existe algum. E isso no mundo todo. Os partidos hoje, eles têm peso, têm importância, mas eles têm pouca capacidade de organizar diretrizes que sejam sustentáveis, que se projetem no tempo e que, ao se projetarem no tempo, ajudem a orientar as pessoas. Esse é um grande problema que está hoje, digamos, no centro da política democrática. A política democrática hoje tem como desafio promover uma espécie de chacoalhamento, de agitação na política instituída, para fazer com que ela produza uma vida ativa melhor. Produza vida ativa, vida de cidadania ativa. E produza também narrativas de maior qualidade, discursos mais qualitativos, né? Discursos que contribuam para dar qualidade à democracia, para não permitir que a democracia vire um fetiche que é agitado por todos, mas não é realizado, traduzido de modo a beneficiar todos. Esse ato entre todos e a democracia é o desafio que a democracia enfrenta. Ele precisa ser encurtado, se não eliminado. Se isso não acontecer, a democracia continuará nos insatisfazendo em termos práticos, embora continue a ser um valor que nós prezamos e que está hoje no centro da vida humana, tal qual nós a vivemos. Até a próxima.